E foi no ano de 2002 que meu casamento passou por um abalo muito grande. A gente... Quando você se casou, você já se casou nos moldes cristãos, assim ou não? Então, Você já não seguia tanto? Então, no terceirão, na minha formatura do terceirão, eu pedi para minha mãe pela primeira vez para ir num baile de formatura, porque até então eu nunca tinha ido, desde pequena, né, na igreja. Eu falei, mãe, a minha turma vai se formar e eu quero ir no baile de formatura. Minha mãe ficou muito apreensiva. Imagina. E hoje eu entendo o que ela deve ter pensado, mas ela foi muito sábia. Ela assim, eu vou fazer o melhor vestido e tu vai. E eu me impressionei, porque eu esperava ela assim, não, tu não vai de jeito nenhum. E ela falou, eu vou fazer o melhor vestido e tu vai. Só que ela disse assim, que ela me arrumou. E ela disse que eu saí da porta de casa, dali ela já estava de jejum e ficou de joelho. Deus, eu só te peço que nesse baile ela não goste do que ela vai ver. Frustra ela dentro desse baile. E nesse baile eu conheci meu marido. E realmente foi tudo muito estranho para mim. E ele me protegeu, Karina. Foi muito engraçado. Olha. Porque como eu era nova no pedaço, os meninos começaram a vir e tal. E teve um menino que estava muito alcoolizado e que começou, vem cá, vou te dar 5 minutos, se tu não ficar com ninguém, tu vai ficar comigo. E eu falei para minhas amigas, o que eu faço? E aí, o meu marido... Que idade você tinha nessa época? Eu tinha 18, 19 anos. Aí meu marido, assim, que estava ali, o Thelmo, que eu só conhecia, assim, de ouvir falar e ele, assim, me abraçou e falou assim, ela tá comigo, pro rapaz. E ele me abraçou e disse assim, ó, só pra ele te deixar e tu ficar bem. Ó, que técnica boa que ele usou, hein, homem? Só estou te protegendo, não quero nada demais. E ali meu olho brilhou, né? Como aqueles filmes românticos. Parece que tudo ficou em slow motion. E eu fiquei assim, uau, é ele. E aí, realmente fui pra casa e falei, mãe, não é o meu lugar, mas eu encontrei lá alguém muito especial. E depois de 2 semanas a gente conseguiu se encontrar novamente, marcamos um encontro. E ele era catequista da Igreja Católica, então já era um menino diferenciado, né? Pra turma dele, não bebia. Ele disse, eu não gosto de bebida alcoólica. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu precisava ouvir de um homem. E ali a gente começou a namorar. E com 1 mês e meio de namoro ele se converteu. Só que aí tá a diferença. Ele veio do catolicismo e praticante, né? E eu sempre chamo os católicos como os meus irmãos também. Eu não consigo dizer não, né? Sim. E são meus irmãos. Eu conheço muitas pessoas na Igreja Católica hoje que estão lá, estão fazendo um trabalho lindo em Deus. Eles amam a Deus, têm relacionamento com Deus. E o Thelmo, ele era um desses. Só que o Thelmo falou, eu precisava, quero me aprofundar mais nas escrituras. Sim. E ele não conseguia ter esse lugar, esse espaço lá. Sim. E aí ele se converteu à igreja, e não só à igreja, a Jesus, a um relacionamento real com Deus, não a uma religião. Sim. E a transformação dele, Karina, foi muito forte. E eu fiquei muito impactada, porque na minha visão, eu era uma pessoa de Deus e ele ainda ia começar. E aquilo me impressionou, porque eu falei, Deus, eu estou muito atrás dele. Foi onde eu descobri, no início do nosso namoro, que eu não tinha um relacionamento com Deus, eu tinha uma religião. Namoramos 3 anos e meio, casamos na igreja, nos guardamos, né? Nesse processo todo nós erramos, mas nós decidimos, nós vamos nos guardar, vamos manter a santidade. Foi muito difícil, foi 1 ano e meio até o casamento, mas conseguimos, casamos. E quando deu 1 ano e meio de casada, a gente começou a ter muitas discussões. E assim, eu vim de uma família que a minha mãe me acordava beijando. Me acordava, às vezes estava assim, a minha mãe, ai filha, acorda e tal. E o meu marido veio de uma família italiana, muito boa, assim, uma família muito, muito querida, mas muito rígida. Naqueles, né, italianos, de uma maneira mais, assim, vamos dizer assim, mais rígida, mais conservadora. E aí a gente começou a chocar, né? E eu disse, tu não é carinhoso, e a gente começou a brigar muito, até que um dia eu tomei uma decisão. Falei, eu não quero mais. Se for pra gente ficar desse jeito, não é... E ele falou assim, não tá bom nem pra mim, nem pra ti. Foi consensual. E nós decidimos nos separar. São aquelas diferenças que parece que a gente discute e tá sempre do mesmo jeito. Exatamente. Né? E aí começou as feridas, aquelas palavras, sabe? A gente era muito imaturo, muito novo. E começamos a nos ferir muito com palavras. E não deu mais. Eu falei, não quero mais.
E decidimos, eu saí de casa, foi terrível. Quem já passou por uma separação sabe o que é isso. Você chegou a perguntar para o seu pastor ou para a pastora algum conselho, pedir um conselho nesse momento de decisão? Então, não. Na época, eu falava com algumas pessoas que já cuidavam de mim e elas diziam, tenha paciência, isso vai passar. Mas eu fui com uma expectativa muito grande para o casamento, principalmente para os primeiros anos, né? Nós tínhamos 1 ano e meio. E eu senti a necessidade de avisar a minha mãe. Eu estava na praia, eu chamei minha mãe e falei, mãe, olha, eu acho que vai acontecer uma coisa, fica tranquila, vai dar tudo certo. Mas acho que então a gente vai se separar. E a minha mãe ficou meio assim. E ela disse assim, não, filha, eu te entendo, não é o nosso desejo, mas seja qual for a tua decisão, eu vou te apoiar. Uhum. E aí, chegamos nesse dia que a gente teve uma briga feia e decidimos, vamos nos separar. Sair de casa, que é terrível, né? Aquela sensação de morte, assim, de luto, um luto, porque tu não casa para se separar. Fui para uma casa até alugar um apartamento, a gente se separou por 4 meses. Por 4 meses, nós nos separamos, assinei toda a documentação, ele também. Só que naquela época, a separação não se dava como hoje, o divórcio em 3 dias, né? Uhum. Tu vai em 3 dias, tu é divorciado, em alguns casos. O juiz ainda existia uma lei que o juiz dava um tempo para caso o casal tenha decidido se separar no calor do momento, Karina, né? Às vezes influenciado por alguma coisa, ele tivesse um tempo para pensar e restaurar e tentar dar uma chance um para o outro. E nesse período, o Telmo se envolveu com outra pessoa, eu também me envolvi, tipo assim, não queremos mais. Até que um dia, eu estava trabalhando e mesmo separada, eu continuava buscando a Deus. Deus, esse Deus que eu me relacionava à base da religião, né? Não era o Deus pessoal, eu não tinha nascido de novo. Você chegava a ler a Bíblia já diariamente ou era algo que você só conversava com Deus? Não lia diariamente. Era uma coisa assim, Salmo 91, entendeu? Aquela Bíblia poeirada. Mas um dia eu senti um desejo assim. Ai, Deus, parece que... Eu comecei a perder o sentido da vida. A vida não tinha mais sentido para mim. E eu lembrei dele. Eu falei, meu Deus, eu joguei fora um casamento. Meu Deus, nosso casamento. E aquilo veio muito forte. Naquele dia, no outro dia pela manhã, meu marido me liga, coisa que ele nunca mais tinha feito. Ele falou, preciso conversar com você. E eu falei, eu vou. Fui onde ele estava. O papel não estava ainda não tinha sido, o juiz ainda não tinha homologado. A gente só tinha assinado. Estava em processo. E nesse dia a gente conversou e ele falou pra mim, por que aconteceu isso? Eu não tô entendendo por que a gente casou pra se separar e tal. E ele falou, não tô conseguindo dar prosseguimento na minha vida. E eu falei assim, e eu tava assim com aquele vazio, mas eu não queria falar nada. E eu ouvia muito ele falando. De repente, era inverno, né? O sul tem um inverno bem rigoroso. Ele tava de touca, assim. Eu lembro que eu tirei a touca da cabeça dele, olhei pra ele, assim. E a gente se abraçou e chorou, nós dois compulsivamente, muito. Quando a gente chorou, eu não sabia que Deus, naquele momento ali, ele já estava ligando a gente outra vez e trazendo à memória tudo aquilo que a gente já tinha vivido junto. E era aquele choro doído e todo aquele amor que eu sentia por ele, né? Todos os anos que a gente namorou e que me fez ir pro altar com ele, dizer sim. Aquilo tudo reavivou dentro de mim. Eu falei, Deus, ele é o meu marido, aquela sensação, sabe? E ele, a mesma coisa. Aí a gente parou de se abraçar, assim, eu enxuguei as lágrimas, olhei para ele e falei assim... E saiu muito espontâneo. Eu vou te amar para sempre. Eu fiz como se fosse uma promessa. Não importa se a gente não vai continuar junto, mas eu vou continuar te amando para todo sempre. E ele olhou para mim e ele disse, e como se ele dissesse assim, eu também. E ele pensou, mas eu te amo, ele falou. E eu assim, mas eu sei que agora acabou. E eu saí daquela sala, peguei minha bolsa. Quando eu fui abrir a porta, ele veio por trás e fechou ela. E disse assim, não vá embora, eu te amo. Vamos dar mais uma chance. E aí eu olhei para ele e aí eu conheci o Deus da segunda chance, né? E a gente decidiu, chamamos nossos pastores, chamamos nossos pais, chamamos nossos discipuladores naquela época e dissemos, nós vamos dar uma chance para o nosso casamento. Mas mal sabia eu que eu estava dando um start de Deus numa transformação no nosso casamento, mas na nossa vida. Sim. E eu, que não tinha esse relacionamento com Deus, Karina, fui num culto, após ter dito sim para o casamento. E assim, eu quero dizer aqui que muitas vezes as pessoas romantizam a restauração.
E oram, Deus, restaura o meu casamento, restaura o meu casamento. Gente, restauração dói demais. Restauração é renúncia. Porque Deus não vai reformar a tua história, Deus vai restaurar ela. Isso, e por que eu digo isso, né? Porque tem uma mesinha aqui, se a gente vai passar aqui 100 anos, né? Nós não vamos mais estar aqui, eu acredito, daqui 100 anos, nem eu nem você. Eu acho que... Eu acho que não, mas... não vamos só se mudar alguma coisa. Mas se alguém nesse prédio chegar aqui e dizer, nossa, é um prédio centenário, olha, achamos uma mesinha, e se alguém quiser ver ela toda feia e vamos reformar ela. Talvez a equipe vai pintar da cor que quer, vai fazer amarela com a base verde. Ok, você reformou a mesa. Ela vai ser usada? Vai. Mas, se alguém vir aqui com o entendimento de restauração, vai tentar, vamos pegar umas fotos, vamos pegar uns vídeos, né? Daquele podcast que tinha naquela época. E vamos ver a cor real daquela mesa e a funcionalidade dela, para que ela era necessária. E aí, então, eles vão reformar essa mesa, eles vão restaurar essa mesa de acordo com a origem dela e do propósito dela. Sim. Então, quando eu dizia assim, restaura o nosso casamento, restaura a minha vida, eu estava dizendo assim, Deus, não reforma. Sim. Né? Porque às vezes o nosso padrão é querer reformar, faz do meu jeito. Mas restaura conforme a origem, conforme o desenho que o Senhor fez lá em cima, quando o Senhor criou a Viviane, quando o Senhor criou a Karina, quando o Senhor olhou para o meu casamento, uniu eu e o Thelma, o Senhor tinha um propósito de origem, eu quero esse propósito. E isso dói. Porque Deus começou a tirar toda aquela reforma humana, a lixar, tirar pedaços e lascas, né? E eu lembro que na época Deus falou muito comigo sobre o primeiro casamento de Jesus o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E foi nas talhas improváveis de Caná, talhas de purificação. Se alguém dissesse assim, que o vinho novo, o melhor vinho daquele casamento vinha de uma talha, ninguém ia acreditar. Às vezes as pessoas iam dizer assim, como é que um vinho vem de uma talha que todo mundo lavou a mão e se lavou? E Jesus fez questão de dizer assim, a minha restauração, o melhor que eu posso oferecer e aquilo que eu posso fazer vem dos lugares improváveis. Só que a talha, ela era uma peça de pedra que precisava ser lapidada, né? Ela precisava tirar lascas dela para que ela pudesse cumprir um propósito. E foi o que Deus foi fazendo com a gente nesse processo. Começou a tirar lascas de mim, lascas do meu marido. E eu digo que o evangelho tem muito pouco de conforto e muito de confronto. Ele não te afronta, ele não vai te afrontar. Perdão. Ele não vai te afrontar, te machucar nesse sentido, mas ele vai te confrontar para uma mudança. E eu fui num culto, Karina, e eu tava de camisa branca, uma calça preta, e tava me sentindo muito culpada por tudo que tinha acontecido, sabe? Falei, ai Deus, essa ferida no nosso casamento, será que vai dar certo? A restauração tá muito dolorosa ainda. Nós nos machucávamos muito ainda com palavras, cobranças, né? Isso e aquilo. E o pastor que estava ministrando era um argentino, nunca tinha me visto. Ele olhou para mim e falou, moça, vem aqui na frente. Eu falei, ai meu Deus. Era 28 de agosto de 2002. Eu falei, ai meu Deus, o que ele vai dizer? Ele vai me corrigir na frente, publicamente na frente de todo mundo. Eu tinha esse receio. Ele falou assim, eu vejo que Deus te tirou de um lugar de morte. Alguma coisa na tua vida ia acabar e Deus conseguiu te resgatar na última hora. E Deus te deu uma segunda chance. Ele falou, mas não é sobre isso que Deus vai falar agora com você. Abre a sua mão. Quando eu abri a minha mão assim, como alguém que segura algo, ele falou assim, Deus está colocando uma espada pesada na tua mão. E a minha mão fez assim. E eu era muito cética, sabe, com essas coisas. Eu ainda sou muito pé no chão com as coisas de Deus. O sentir às vezes é muito perigoso. E eu falei, Deus, o que é isso? E ele falou, Deus vai te usar em muitos lugares. E essa mensagem, só que eu tímida, envergonhada. Um casamento mais quebrado que arroz de terceira, vivendo um processo que eu não acreditava em mim, as pessoas ao meu redor também não acreditavam no que Deus poderia fazer. Só que aquele dia ali, Karina, Deus deu um start, e quando eu sentei naquela cadeira, eu já não era mais a mesma. Eu cheguei em casa, Deus falou assim comigo, eu quero que você fique sem televisão por 1 ano. Isso foi em 2002, então vai fazer o quê? 20 anos dessa experiência que mudou a minha vida. E seu marido também estava nesse culto? Estava nesse culto. E ele ficou assim, olhando tudo o que estava acontecendo. Porque até então ele era pessoa espiritual, eu não. E aí,
Quando eu cheguei em casa, Deus falou assim comigo: eu quero que você abandone a televisão por um ano, que você renuncie à televisão por um ano. E Deus falou assim comigo: eu queria que você passasse um tempo agora no quarto comigo, que você se ajoelhasse. Isso não era comum para mim. E eu até estava no banheiro, aproveitei aquele momento, me joguei no chão. Quando eu me joguei no chão, eu fiz assim com as mãos e comecei a dizer: Deus, a minha vida agora é toda tua. Eu faço uma aliança contigo, eu sou tua. Todos os meus sentimentos, pensamentos. Eu falei: a Viviane, ela é tua. Eu me entrego, eu me consagro, eu sou toda tua. Quando eu falei isso, era como se um óleo denso do céu corresse nas minhas mãos, assim. E eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu comecei a ter visões. Os meus olhos espirituais foram abertos. Os meus ouvidos espirituais que eu não ouvia Deus foram abertos. E eu comecei a viver algo em Deus muito forte. O meu quarto foi envolvido por uma presença de Deus jamais vista. E aí eu falei: Deus, claro, eu vou largar a televisão por um ano. E eu lembro que naquela época eu estava passando uma novela. Porque a internet não era assim tão disseminada. Então, a televisão era hoje, né? A gente não andava com o celular na mão, mas a gente chegava em casa e ligava a TV. Tava passando uma novela e eu tava assim muito envolvida naquela trama daquela novela, e eu lembro que eu falei: Deus, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou abandonar? E eu sei que amanhã eu vou sentir vontade, não quero fazer algo na minha emoção. E eu disse não. E Deus falou assim comigo: filha, a novela te discipula, a televisão te discipula. Quem vai te discipular agora sou eu. E Karina, sem saber, muito daquilo que eu vivia era influenciado por aquilo que eu via e ouvia. E aí o meu marido, quando eu falei para ele: amor, eu não vou ficar, eu vou ficar sem televisão por um ano, eu fiz um propósito com Deus. Ele pegou a antena, tinha aquelas antenas na época, ele quebrou a antena na minha frente e falou assim: então eu também vou ficar. Olha, que bom. Então nós começamos um processo, demos start a um processo de transformação. E eu digo, né, que Deus não transforma, Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. E Deus começou um grande processo de restauração na nossa vida. Só que eu jamais imaginei o que Deus ia fazer através dessa restauração. Eu pensei: Deus vai restaurar o nosso casamento, a gente vai ser uma família feliz, né, para sempre. E aí, nesse processo de restauração, nós estávamos comendo uma pizza na nossa cidade. De repente chegava um pastor na nossa mesa com lágrimas nos olhos, parava tudo e dizia assim: ó, eu estava ali comendo com a minha família. Eu fui movido pelo Espírito Santo para vir aqui. E a gente com a pizza na boca assim: eu vi vocês na frente de um exército, eu vi vocês ministrando famílias, vocês carregam a bandeira de restauração. E eu vi vocês na frente de muitas pessoas, cuidando e pastoreando. Vocês são pastores? E nós dizíamos assim: hã? Mas nossa vida ainda... E aí a gente estava na fila do supermercado, a gente estava na fila para pegar um avião ou qualquer coisa, as pessoas vinham. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Onde nós íamos? Do nada na rua uma pessoa falava: moça, tem algo sobre a sua vida muito forte. E assim, e a gente dizia: Deus, o que é isso? E aí, Karina, junto com a restauração do nosso casamento, eu digo que foi 9 meses. 9 meses gestando, 9 meses chorando, 9 meses sofrendo, 9 meses sendo submetida àquela talha, né, que vai arrancando pedaço, sabe? Deus arrancando pedaço da gente. E a gente dizendo assim: não, Deus, isso aqui, deixa esse pedacinho da pedra, é tão importante para mim. Deus: não, eu vou arrancar. Hoje eu vou arrancar. Na prática, assim, como que você sentiu esse período? Assim, o que mudou além da televisão? Você buscou mais, e ele também se exatamente. Na e palavra? Assim, exatamente. Então a televisão saiu da nossa vida, o que é que entrou? A palavra. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui ter meu devocional com Deus, porque eu nem sabia como que fazia isso, eu abri Isaías 55, que fala, né: vem, você que tem sede, que tem fome, de graça, comer de algo que tu nunca experimentou. E eu lembro que aquele dia era como se a sala da minha casa fosse um rio de Deus. E eu me banhava naquele rio, eu me jogava no chão. Falei: Deus, se tivesse uma filmadora aqui. Ainda bem que ninguém viu. E Deus começou, e eu lembro que eu era muito individualista, sabe? Eu era muito reclamona com meu marido. E eu comecei a ser quebrada pelo Senhor. Você falou: você não vai reclamar disso hoje. E palavras do meu marido, né, que ele diz assim, ele diz que a impressão que ele tinha era que como se eu dormi sendo uma pessoa e acordei sendo outra. Ele falou assim: ó, eu acredito sim que existem transformações que são com o tempo, que são, né, transformações que Deus vai fazendo ao longo dos anos, respeitando a nossa estrutura, né, respeitando também o que nós suportamos ou não. Mas existe aquela que é o nascer de novo, que é assim. Então ele falou assim para mim: até para mim é difícil entender o que Deus está fazendo contigo, parece que tu é outra pessoa. Ele se assustou muito com esse processo.
E o nosso casamento foi sendo restaurado. A gente discutia, e geralmente a gente discutia e ficava muito tempo sem falar um com o outro. De repente a gente se discutia e o Espírito Santo vinha, convencia eu ou ele, e nós pedíamos perdão, o orgulho era quebrado e chorávamos e a presença de Deus vinha. Era muito doido, porque de manhã nós brigávamos, à tarde a gente estava falando em línguas e sendo cheio do Espírito Santo. Eu falei, Deus, o que o Senhor está fazendo? E ele estava moldando a gente e quebrando a gente. Até que eu, depois de um ano que a gente voltou, engravidei da minha primeira filha. Olha. E aí, Karina, foi muito lindo, porque eu tava na rua, peguei o resultado do exame e falei, meu Deus, eu tô grávida. Quando eu falei assim, eu tô grávida, eu ouvi muito claramente Deus falando comigo. É uma menina. E o nome dela vai ser Vitória, porque ela vai... Todas as vezes que você falar Vitória, você vai lembrar da vitória que eu dei pra vocês. E você vai entender que o inimigo não queria só o teu casamento. Os anos vão passar, filha, e você vai entender o que ele queria destruir. E aí a Vitória veio, né? E foi um processo para mim maravilhoso. Ter a Vitória, porque a maternidade é um lugar que molda o nosso coração. Se tem um lugar que Deus usa, né, para moldar as mulheres, é a maternidade. É aquele lugar que você ama alguém. Eu digo assim, que viver o evangelho sendo mãe é a coisa mais impressionante. Porque você entende, né? Você ama alguém muito mais do que você se ama. Você fica com fome e o teu filho come. Sim. Você não dorme, mas o teu filho dorme. E eu comecei a viver a renúncia da maternidade e entender o que Deus estava fazendo na minha vida, sabe? Foi um lugar onde eu mais cresci. Eu queria falar para as mamães, né? Que talvez estão aqui. Você está aí amamentando seu bebê, está naquele momento, muitas vezes você teve bebê recente, está aí, né? Afastada muitas vezes também de congregar ou dos seus amigos, né? De sair. E muitas mulheres não entendem essa estação. Sim, às vezes se sentem tão culpadas, né? Abandonadas. Como se fosse um fardo também. Exatamente. E esquece de ver essa grande oportunidade que tem, né? De ver como é uma bênção, até aquele cansaço, como é uma bênção a gente não pensar só na gente mesmo, a gente saber que aquilo é uma doação, que aquilo é importante, que você está, né, criando um novo ser, né, fruto, né, que Deus permitiu vir através de você. Então, nas madrugadas que ela ficava bebezinha, assim, colocava ela em pezinha. E foi nas madrugadas que eu comecei a me aprofundar com Deus e orar. E às vezes ela no bercinho, caída no chão. Eu comecei a ser muito visitada pelo Senhor e pelo Espírito Santo na minha casa, nesse processo, nesse período. Hoje a Vitória tem 18 anos. Há pouco tempo ela ministrou no meu lugar, que eu tive que fazer uma viagem, ela ministrou, e a palavra dela, assim, e eu comecei a me lembrar de todas as palavras proféticas que o Senhor falava enquanto eu gerava ela, enquanto ela era bebezinha. Então Deus foi assim, Karina, eu digo que o casamento, outro dia eu orei e falei assim, ai Deus, eu não queria ter essa marca da separação, sabe? Não queria ter me separado 4 meses, amo tanto meu marido, Deus restaurou tanto a nossa vida. E Deus falou assim comigo, mas esse foi o start. Foi importante. Sabe? Então assim, eu tenho até uma ministração que fala que a dor te dá um propósito. E muitas vezes a gente vai experimentar Deus e viver as maiores transformações de Deus na nossa vida, nos nossos piores vales. Quando a gente vai dizer assim, ó, agora acabou. Aí o céu diz, agora começou. Porque eu posso fazer, agora eu posso agir, né? Então foi exatamente isso que Deus fez na nossa vida. Nosso casamento restaurado, ele foi um start de Deus para muitas outras restaurações que nós vivemos. Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que vem por aí.